Seja todos bem-vindos ao canal A Fé de um Pateta, um canal exclusivo para aqueles que não aguentam mais ser manipulados com textos históricos apresentados por esses marqueteiros da fé. Vamos ler alguns textos que são muito usados no sistema religioso para fantasiar o tal diabo como um ser espiritual no entendimento de muitos evangélicos. Vamos começar lendo no livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 36. Diz assim: "E os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria família." Ou seja, o inimigo, o tal diabo, são as atitudes da natureza humana, os seus daimons que estão ocultos, que podem se manifestar de acordo com a situação do dia a dia. As notícias de hoje já prova isso. Já aqui no mesmo livro, no capítulo 16, no verso 23, diz assim: "Mas Jesus se virou e disse a Pedro: Afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço no meu caminho, pois não está pensando como Deus pensa, mas sim como as pessoas pensam." Esse Satanás aqui nunca foi um ser espiritual que é sócio dos pastores para aterrorizar os nécios a fim de tirar os dízimos e suas ofertas. Mas Jesus repreendeu a Pedro, que teve uma ideia contra o sacrifício da cruz. No livro de Lucas, no capítulo 22, no verso 31, Jesus torna a chamar Pedro desse mesmo Satanás. Vamos ler. Diz assim: Jesus dizendo para Pedro: "Simão, Simão, Satanás pediu para colocar todos vocês à prova, peneirando-os como se peneira o trigo." Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês vão ser provados pela sua natureza. Vamos lá agora no livro de João, no capítulo 6, no verso 70. Diz assim: "Então Jesus respondeu: Eu escolhi a todos vocês, aos 12, e um de vocês é o diabo." Aqui nesse texto, desvenda também o sócio dos pastores, o tal diabo. E eu pergunto a vocês: porventura, Jesus pegou o tal ser das trevas, que segundo os pastores era anjo de luz, e enganou o onisciente Deus para participar da ceia pascual? Certamente que não. Mas Jesus se referiu que um deles seria o traidor. Vamos voltar em Mateus, no capítulo 4, no verso 1 ao 3. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Verso 2. Depois de não comer nada durante 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Verso 3. Então o diabo, os sócios dos pastores, se aproximou dele para pô-lo à prova e disse: "Se você é mesmo o Filho de Deus, mande estas pedras se transformarem em pão." E aí, será que Jesus, sendo Deus, estava sendo tentado pelo sócio dos pastores? Haja visto o tal diabo? Ou Jesus estava lutando com a sua natureza humana, a posição que ele mesmo se colocou a fim de cumprir as escrituras, obviamente com a natureza humana? Agora vamos ver o que diz lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8. "Tenham um domínio próprio e estejam sempre alerta. O diabo, o adversário de vocês," podemos até dizer assim, o diabo, os sócios dos pastores, "andam ao redor como um leão que runge, procurando alguém para devorar." Já aqui, o diabo, os sócios dos pastores, se referia aos doutores da lei de Moisés, que ficavam observando quem violava as leis a fim de condená-los. E para finalizar e acabar com a mitologia do sócio dos pastores em seus comércios da fé, vamos ler o que Tiago tinha falado na sua época. Se realmente Deus tinha enviado o sócio dos pastores para nos tentar nessa terra. Diz assim, capítulo 1 do livro de Tiago, no verso 13 e no verso 14: "Ninguém, ao ser tentado, deve dizer: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém." O 14: "Mas cada um é tentado pelos seus próprios maus desejos, quando estes desejos o atraem e o seduzem." E aqui está desvendado, minha amiga e meu amigo, que o diabo que está nessa terra
terra, enganando, perseguindo, matando e destruindo as famílias, é nada mais, nada menos do que a natureza humana. Por isso, não se deixe se vencer pelo seu diabo, a natureza humana, pois aquele que vence a si mesmo é o maior dos guerreiros. Vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!